Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática. E hoje nós vamos falar sobre a construção de gráfico de setores. Falando de construção de gráfico, é simples, tá? Nós temos aí variedades de gráfico. Hoje nós vamos trabalhar com gráfico de setores. Vamos aos slides. Então, olhem bem. A construção de gráfico de setores. O gráfico de setores é uma importante ferramenta usada para análise de dados obtido por exemplo, em uma pesquisa, aí vocês podem trabalhar de várias maneiras, porque a pesquisa ela abrange infinitas possibilidades para você trabalhar. Nós vamos trabalhar vários tipos de gráficos. Nesse momento, eu quero que vocês olhem só os primeiros gráficos. Continuando. Esse gráfico consiste em apresentar informações na forma de setor circular. Tá? Para tanto, basta considerar que 100% dos dados equivale a um setor circular de 360 graus. Dessa forma, a metade desses dados equivale a um setor circular de 180 graus. E assim por diante. O ângulo do setor circular corresponde a uma porcentagem dos dados. A totalidade do gráfico sempre será uma circunferência, pois o total dos dados representados sempre é igual a 100%, ou pode ser escrito dessa forma, tá? Assim, digamos que o candidato A, em uma pesquisa eleitoral, possui 50% das intenções de votos dos eleitores e o candidato B possui 25%. Em uma representada por um setor circular de 180 graus, as intenções de voto do candidato B seriam representadas por um setor circular de 90 graus. Em um último setor circular, usado para completar os 100%. Seria relativo à soma dos votos brancos e nulos e de outros candidatos. Então, olhem bem, quando a gente fala do candidato A e do candidato B, dos votos brancos, votos nulos e outros, nós temos aí essa circunferência, ou seja, o gráfico do setor circular, como é conhecido, o gráfico de pizza, tá? Você tem uma totalidade. Então você observa aí, o candidato A, ele tem 50%, ele tem a metade do gráfico, ele tem a metade aí de 180, né? Um gráfico de 180 graus. Já o outro candidato, B, ele tem 25% dos votos. Ele tem um ângulo aí de 90 graus. E os outros restantes 25, nós temos os votos brancos e nulos. E os outros votos dos outros candidatos. A construção do gráfico de setores, para construir o gráfico de setores, basta fazer a tabela com as frequências relativas em porcentagem e depois utilizar essas porcentagens para descobrir o ângulo de cada um dos setores circular do gráfico. Para isso, usa-se a regra de 3. Em seguida, por meio de algumas ferramentas para medir o ângulo, pode-se construir cada um dos setores circular. Por fim, colocam-se as porcentagens de dados em
cada um dos setores circulares. E a legenda e o título do gráfico. Então, olhem aí essa tabela. Na frequência absoluta, nós temos aí a frequência relativa, que é a razão, e a frequência relativa em porcentagem. Então, olhem bem, a quantidade de muito satisfeito, nós temos aí 200. A frequência relativa, razão, nós temos 200 dividido para 2.000. E a frequência relativa de porcentagem, 10, tá? 10%. A mesma coisa vai acontecer com o satisfeito e o insatisfeito, tá? 1.500 é a frequência absoluta e frequência relativa 1.500 dividido para 2.000, que é igual a 75%, e os insatisfeitos são 300. Então, 300 dividido para 2.000 igual a 15%. Então, observem bem, a frequência aí, nós temos que olhar a quantidade. A quantidade total é 2.000. Então, na frequência absoluta, nós temos que ter muito cuidado. Olha, no primeiro momento, muito insatisfeito é 200. Só satisfeito, 1.500. Então, aí já dá 1.700. E o insatisfeito, 300. Somando todo, vai dar 2.000. Essa soma ela sempre tem que bater. Ela nunca pode ser fora do padrão. Ou dá mais ou dá menos. Usando como exemplo a tabela, teremos os seguintes ângulos para os setores circulares. Muito satisfeito. Nós temos aí 200 pessoas. Então, nós temos aí essa simples regra de 3, tá? Como está mostrando aí, é um cálculo simples. 100% de 360 graus, tá? Sobre 10 e 360 sobre x. Nós temos aí a multiplicação dos extremos pelos meios, que é igual a 100 vezes x, que é igual a 360 vezes 10. 100x é igual a 3.600. Isolo o x, vai ficar 3.600 dividido para 100, x é igual a 36%. E assim, nós vamos ter a mesma regra para os outros dois problemas. O gráfico de setores relacionado e a situação será, olhem bem essa tabelazinha aí, o gráfico de pizza, 75% muito satisfeito. O satisfeito aí, nós vamos ter o laranja e o insatisfeito, só metade, tá? Ou seja, 10%. Perdão, nem a metade não. Vamos para o exemplo 1. O supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimento realizado por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizado pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia. Durante 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizado pelos funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Observando os 2 gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é. Então, observe aí que nós temos 2 gráficos bem simples, tá? Então, vamos lá. Respondendo essa questão, ela é bem simplesinha. O funcionário B, ele tem aí um atendimento. Ele atende 25%, 25 pessoas, tá? Ele tem 25 atendimentos no horário dele. Em 2 horas e meia, ou seja, 2,5. Que é igual a
10 clientes por hora. O funcionário C, ele tem 21 atendimentos em 3 horas e meias, que é igual a 6 clientes por hora. Então a diferença está aí, ó. 10 menos 6 é igual a 4. Portanto, a alternativa correta aí é a letra A. Vamos ao exemplo 2. Observe os gráficos e analise as afirmações 1, 2 e 3. Procurar por graduação aumenta ano a ano. A explosão do número de inscritos em 2010, o aumento percentual de matrículas em cursos tecnológicos procurados em 2001 foi maior que 1000%. 2. Em 2010, houve 100,9 mil matrículas a mais em curso tecnológico que no ano anterior. 3. Em 2010, a razão entre a distribuição de matrículas no curso tecnológico presencial e a distância foi de 2 para 5. É correto afirmar que o 1 e o 2 apenas, o 2 apenas, o 1 apenas, o 2 ou 3 apenas, ou 1, 2 e 3? Então vamos lá. O 1 está certo. Matrícula em 2001 foi de 69.800. Matrículas em 2010 de 781.600. Então, o crescimento de 781.600 menos 69.800 é igual a 711.800. O crescimento em porcentagem aí ficou de 711.800 dividido para 69.800, que é igual a 10,19 ou 1.019%. 2, certo. Nós temos aí a matrícula em 2010 de 781.600. Matrículas em 2009 de 680.700. E o crescimento foi de 781.600 menos 680.700, que é igual a 100.900. E o 3 também está certo. Em 2010, tivemos 10 matrículas presenciais e 25 à distância. Então, vai ficar 10 por 25, que é igual a 2,5, ou 2 por 5. Portanto, a alternativa correta aí é a letra E. Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Para melhor informação, acesse a plataforma Eduque e tenha uma boa aula.